Todos bem com Cristo? Ainda estão remoendo a cruzada, né? 13 pessoas batizadas com o Espírito Santo no domingo. Bênção para a glória de Deus Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade no estudo. E o estudo que nós vamos trabalhar nesta noite é uma parábola. E é uma parábola muito conhecida do vinho em odre velhos. Abramos as nossas Bíblias, dá continuidade, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 9, o verso 16 e 17. 2 versículos é a parábola. Obrigado. Nós vamos caminhar, vamos entender essa parábola maravilhosa da parte do Senhor, que é a parábola do vinho novo em odres velhos. Mateus capítulo de número 9, versos 16 e 17 vai dizer assim, ó: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novo. E assim ambos se conservam. Vamos entender o contexto da história, em que momento o Senhor Jesus é abordado pelos discípulos de João Batista. O Senhor Jesus é abordado pelos fariseus, dizendo: olha, os seus discípulos não jejuam, né? Nós, discípulos de João Batista, jejuamos. Os fariseus, nós jejuamos. Mas os seus discípulos não jejuam. E o Senhor Jesus, olha, se está na festa com o noivo, vai jejuar? Né? Então, naquele momento que estava com Jesus, os discípulos não faziam isso. E aí o Senhor falou essa parábola em resposta aos discípulos de João Batista. Tá? Quem dos discípulos de Jesus que era discípulo de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus? A igreja sabe? Discípulo que era discípulo de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. Então vamos lá. A síntese dessa parábola, igreja. Uma parábola de desafio. O Senhor Jesus lança os seus ouvintes sobre esse tema, afirmando a impossibilidade de costurar uma veste velha, rasgada, com um tecido novo. E a incapacidade de um odre velho em... Eu preciso fazer essa pergunta. A igreja, quem não sabe o que é um odre? Então vamos lá. O odre nada mais é, no costume judaico, né? Porque em outros locais faz isso aí com pele de porco, mas no costume judaico se pega um cabrito, tá? Mata o cabrito, tira o couro do cabrito, faz uma bolsa com o couro do cabrito, e aí o que acontece? Joga, obviamente depois de limpa, joga o vinho novo, a fermentação vai esticar o couro, que é novo também, tá? Do odre, porque muitas pessoas pensam que um odre é um jarro, é um vaso de barro, e não é. Tá? É um tecido de pele, se fazia isso com pele de cabrito ou de carneiro. E aí o que acontece? Se costura essa bolsa, joga o vinho novo lá, né? Ele vai fermentar e vai esticar o couro. O couro vai ficar duro e não vai rachar. Se pegar o vinho novo e colocar num odre já velho, quando fermentar, a bolsa vai rasgar e não vai conseguir segurar o vinho. Então, era assim que se fazia o fermento do vinho, dentro do odre, dentro dessa bolsa de couro. No nosso lado de cá, né, principalmente na Europa, se coloca em madeira de carvalho, né? Mas lá no Oriente Médio se fazia assim. Tá? Então, o Senhor Jesus está dizendo, olha, não tem como eu pegar um pedaço de pano novo e colocar um remendo numa calça velha, numa camisa velha. E também não tem. Tá? É explicado dessa forma. Então vamos lá. O odre velho persevera e conserva o vinho novo, né? Em ambas as parábolas, porque são duas em uma, tecido velho e odre velho não pode receber tecido novo e vinho novo, respectivamente. Para vinho novo, precisa-se odre novo. Remendo
novo não pode colocar numa calça velha que esgasta. Olhando a grosso modo, opa, tem sentido. Mas o que? Isto mesmo aí. É isso mesmo, irmã, essa foto aí. A irmã colocou uma foto aí no celular e viu, né? É uma bolsa de couro, né? Então, trazendo isso para os nossos dias, o que o Senhor Jesus quis dizer? E eu coloquei alguma coisa para nós caminharmos. Vou comentar o fator histórico, já dei uma introdução, mas vou detalhar o fator histórico. O pano novo é um manto e o manto velho. Se alguém remendar uma roupa velha com um pedaço de pano novo, o remendo encolherá e acaba rasgando ainda mais o tecido antigo. Dá continuidade. Com o odre velho é a mesma coisa. O odre era um recipiente feito de pele de animais, geralmente de cabra para os judeus. E a parábola não tem a ver com o sabor do vinho, e sim com o processo de fermentação dentro do recipiente. A gente pode até analisar, mas se colocou um couro novo, ele tem cheiro. Vai colocar o vinho ali, não vai ficar com sabor de pele? Não. A fermentação vai inibir o cheiro da pele, tá? E não vai passar o sabor para o vinho. É interessante isso. Para aproveitar o tamanho, era utilizado a pele completa de animal, geralmente eliminando apenas a cabeça. Poderia existir tamanhos e formatos diferentes de acordo com a utilidade. Um odre para a água em pequenas caminhadas deveria ser provavelmente uma pequena bolsa. Porém, o odre para guardar o vinho ou a água em grande quantidade provavelmente era confeccionado a partir de um animal inteiro. Então, o odre, por ser feito de pele e couro, ele preservaria o líquido em boa temperatura e era um utensílio flexível, elástico, aumentando o seu tamanho de acordo com a quantidade de líquido dentro dele. Tá? Por causa da eletricidade do couro, as pessoas utilizavam esse material no processo de fermentação do vinho. O vinho novo era colocado em odres novos, mas, à medida que ele fosse fermentando, a pressão aumentava e esticava o odre. Então, um odre velho já havia sido dilatado ao máximo e não possuía mais eletricidade necessária para um novo processo de fermentação. E um vinho novo, posto em um odre velho, seria desperdício. Então, é isso que o Senhor Jesus está explicando na parábola e trazendo para os dias dele e para os nossos dias. Vamos lá. O contexto da parábola. Jesus Cristo pronunciou a parábola do remendo novo em pano velho e o vinho novo em odres velho. Quando respondeu à indagação dos discípulos de João Batista acerca do jejum, o discípulo de João queria saber por que eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Vimos essa parábola, foi motivada devido a um questionamento acerca do jejum. Então, em outras palavras, de forma mais específica, Jesus responde aos discípulos de João Batista, dizendo que o jejum cerimonial ou qualquer outra prática mosaica da lei mosaica, observada por eles e pelos fariseus, nada tinha a ver com o Evangelho. Por que os fariseus jejuavam, igreja? Não era para Deus. Era literalmente para benefício próprio, para ser aplaudido por quem passar. Porque o que acontece? O fariseu, tá, no sábado ia para as praças, sem tomar banho, sem se lavar, e ficava lá o dia todo em pé. Todo mundo que passava está jejuando. Porque a lei mosaica dizia que tem que jejuar. Só que o Evangelho não. O Evangelho é diferente. Tá? E se nós formos para a lei mosaica, o verdadeiro jejum está em Isaías 57. Então, a lei mosaica trouxe rituais, trouxe tanta coisa que não tinha nada a ver com o Evangelho. E o Evangelho Cristo é novo. Tá? Então, o novo Evangelho e o velho não se misturam. Quer dizer, o novo e o velho não se misturam. Jesus estava ensinando aos discípulos de João que o Evangelho é algo totalmente novo na vida. Oh, glória! Daqueles que crê nele como Filho de Deus e se arrepende dos seus pecados. Porém, é preciso disposição para romper com tudo aquilo que faz parte de uma vida sem Jesus. Trazendo para os dias de hoje. Tá? Do mesmo modo que não se deve colocar um remendo novo em roupa velha, o cristão não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado, pois é impossível viver uma vida de santidade permanecendo com as mesmas atitudes. Não tem. Vinho novo.
tem que ser odre novo. Amém, igreja? De que quando não tinha Jesus, novo é novo e velho é velho. Aqueles que desejam seguir Jesus precisam abandonar as estruturas religiosas da época que levavam as pessoas a uma falsa religiosidade. Eles viviam uma vida de aparência. Por fora eram belos como sepulcro caiado, mas por dentro só havia imundícia. E isso era o que os fariseus viviam, tá? A opção pelo novo de Deus é uma decisão pessoal. Jesus não interfere em nossa vontade, mas espera que tomemos a decisão de deixarmos que eles nos guiem em nossos caminhos. As coisas velhas só vão passar quando tomarmos esta decisão. Você quer o novo de Deus? Você tem que abandonar o velho. Não tem como o Senhor Jesus dar o vinho novo, tá? E o seu odre é velho. Você vai entrar numa igreja, você vai ouvir a palavra, você vai se alegrar, mas quando você sair para fora, quando ela começar a querer fermentar na sua vida, para mudar a sua forma de agir, mas a sua natureza, o odre é velho ainda, vai arrebentar e tudo que você ouviu vai embora. E você nunca vai mudar. A crente que está 50 anos dentro da igreja, tá? E aí recebe uma palavra, um vinho novo que o Senhor dá, e ele não consegue mudar, porque não quer dar espaço para o Espírito Santo operar naquela área. Trazendo para os dias de hoje, é isso que acontece, tá? Decide eliminar tudo aquilo que lembra a sua velha vida. Comece fazendo uma limpeza dentro da sua casa, né? Espiritual, não tocou, né? E jogue fora tudo que ainda liga você à sua vida sem Jesus. Hábitos, costumes, te atrapalham, te paralisa. Deus está derramando novo, só que não fica. Tá? Você entra dentro de uma igreja, recebe uma alegria, recebe uma palavra, recebe uma profecia, recebe uma promessa. Que Deus... Só que quando lá fora, as suas práticas antigas, é o odre velho. Quando a palavra querer fermentar para mudar a sua natureza, vai romper. E aí o que acontece? A bolsa vai ficar vazia de novo. Tá? Essa é o que essa parábola quer nos dizer. O vinho novo de Deus não entra num odre velho e sujo. Assim como o vinho novo não combina com o odre velho. O Espírito Santo não combina com uma vida de pecado. Não tem, igreja. Não queremos tampar o sol com a peneira. Você era um cristão, vinho novo. Por isso que a palavra de Deus se renova todo dia. Todo dia ela é vinho novo. E procura um recipiente, um odre novo. Para fermentar e mudar. Tá? Tem como colocar uma foto aí de um odre, como a irmã achou no celular, né? Quando ela está em fermentação, a bolsa fica dura, ela estica. É até bonito de ver. Para reter a palavra, o odre tem que ser novo. Não importa se for velho, quando começar a fermentar, o vinho novo vai embora. O vinho novo de Deus não entra em Jali, né? Como essa parábola se aplica nos dias de hoje? Vamos lá. O ensinamento de Jesus, esse e todos os outros, continua atual. Muitas vezes tentamos encaixar princípios do Evangelho em antigas formas de pensar, agir, sem uma verdadeira transformação. Mas o chamado de Cristo é para um novo coração, uma nova mentalidade. A explicação para essa parábola está no contraste entre o antigo e o novo. O Senhor usou essa metafórica, né, para ilustrar a chegada da sua mensagem e a necessidade de uma renovação completa para acolhê-la.
O pano velho ou odre velho representa as antigas tradições, mentalidade que não era compatível com a novidade trazida por Cristo. A lei de Moisés, as práticas religiosas dos fariseus estavam enraizadas em rituais, enquanto Jesus veio trazer uma nova aliança baseado na graça e no amor. Louvado seja Deus. O pano novo e o vinho novo simbolizam o Evangelho, a transformação interior que provoca o ensinamento de Jesus Cristo. Não pode ser simplesmente remendado na mentalidade antiga. Exige um coração renovado para ser recebido. Aí a mudança, aí a transformação. Essa mensagem foi direcionada principalmente aos fariseus, que questionaram Jesus por não seguir os certos costumes judaicos, como jejum em dias específicos. Ele então explicou que a sua presença significava algo novo, que não podia ser simplesmente acrescentado ao sistema antigo. O cristianismo exige tudo de nós. Perderemos prestígio, o reconhecimento, poderemos ter que abrir mão de sonhos, projetos pessoais. Poderemos perder familiares e amigos que não entenderão aquilo que Deus está fazendo conosco. Um discipulado sem responsabilidade é uma demonstração de um odre velho que não pode receber o vinho novo. É religioso. A vida com Cristo não é emoção, é uma decisão permanente que precisaremos sustentá-la até o último suspiro da nossa vida terrena. É uma decisão, eu quero o vinho novo, eu quero Cristo, eu quero servir Ele. Não importa as circunstâncias, não importa as consequências, eu quero Deus. Aí muda a situação, né? Parei aonde? Muito aspecto do nosso dia a dia se identifica com o odre velho. E muitos cristãos criam necessidade de seguir a Cristo como condicionais. Senhor, eu te servirei, mas vai ser do meu jeito. Odre velho. Ah, o Senhor Jesus só quer o coração. Ele virou açougueiro. Odre velho. Ah, ser crente não é tudo isso. Odre velho. Eu estava conversando hoje e eu dizia para o irmão que estava conosco, ele passou essa campanha aqui, ele ficou maravilhado, o pastor também que pregou, ele falou: pastor, que bênção, né? Eu dizia para ele que o evangelho de hoje é totalmente diferente. Uma, porque estamos na igreja de Laodiceia, que foi a mensagem pregada aqui quase todos os dias, a não ser a ceia, que foi uma mensagem diferente. E eu dizia que no arrebatamento da igreja, que é uma promessa para a igreja atual, e tem uma promessa linda, porque sentaremos no trono, e teremos e veremos grandes decepções em relação à igreja atual. Porque na igreja atual, a igreja amiga do mundo, ela acha que está com Cristo. Vive dentro do achismo. A sua maneira, as suas práticas de odre velho. Ah, Deus só quer o coração. O evangelho não precisa ser tudo isso. Não. E não precisa vir à igreja. Não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Né? São todas práticas e ideologia de odre velho. Ah, está aqui, né? Apaga a luz para poder chegar melhor, por favor. Está aqui o odre aí, ó, de couro. Isso, aí, tá vendo? Ó? Essa bolsa de couro que era um odre, então não é um vaso de barro, né? Aí era colocado água, tá? E era colocado vinho. Quando o vinho era novo, tinha que ser um odre novo, porque se fosse velho assim, a fermentação ia romper e o vinho ia embora. Obrigado. Volta lá no estudo, por favor. Então, ao troque da trombeta com a mentalidade do cristianismo de hoje, as práticas do mundo entrando dentro da igreja,
poucos subirão nesse arrebatamento. Porque hoje se prega o evangelho que não transforma mais. A pessoa fica com o mesmo caráter. As pessoas com a ideologia de gênero vêm para a igreja e ficam com a mesma ideologia. Ao contrário, abre a igreja com esse próprio princípio. Então parece, só olham para Jesus, ele é amor. E foi lido na leitura oficial, todos os cultos nessa campanha, que ele disse que ele castiga, ele corrige aquele que ele ama. Então ele não é só amor, ele castiga, ele corrige. Tá? E nós, na qualidade de cristão, temos que entender à luz da Bíblia como criar um relacionamento com Ele, como ter o caráter de Cristo. Se vocês for perceber, nós já estamos, acho que eu não contei quantas parábolas nós estamos estudando. Já passou de 15? Já passou de 15, passou de 20? Eu não sei quantas parábolas nós estudamos, né? Mas todas vai convergir no mesmo assunto. Todas vão trabalhar quase a mesma ideologia. Todas vão dizer, olha, é Ele, você tem que ser dele. Você tem que entregar corpo, alma e espírito. Não há outra, não tem outra porta, não tem outra forma, não tem outra questão de ir para o céu. Não existe um evangelho de porta larga, não existe um evangelho de caminhos largos. E isso parece que somos refutados a não pensar, a não analisar. Né? Senhor, primeiro eu vou fazer isso para depois me comprometer. Até parece que Jesus depende da sua adoração. Até parece que Jesus depende do teu louvor. Ele com você ou sem você, ele continua sendo Deus. Né? Senhor, eu vou primeiro fazer o meu pé de meia, depois farei a sua obra. Tudo isso é pensamento, poderia colocar muitas e muitas coisas, mas é pensamento de outro e velho. A palavra vai entrar, vai falar com você, a sua mente vai... Mas você saiu da porta, chegou em casa, os hábitos e costumes são o mesmo. Quando a palavra começar a fermentar dentro de você, para mudar o seu caráter, para você ficar parecido com Cristo, vai romper e o vinho novo que é a palavra vai embora. E você vai continuar sendo a mesma pessoa. Igreja, é importantíssimo isso. Entendemos isso. Eu estava dizendo para esse irmão, falei, irmão, eu estou há 58 anos dentro da igreja e aprendi muito cedo com meu pai a observar. Porque existe 3 formas de você aprender na Bíblia, aprender com a vida, né? Muitos aqui que já me ouvem, vai saber até de cor. Vendo, ouvindo, eu apanhando. Não existe a 4ª forma de você aprender na vida. E eu sempre quis aprender pelo lado mais fácil. Vendo a pessoa passar por aquilo, ou ouvindo. E que eu pude perceber nessa caminhada cristã. E isto, porque andei também vendo e assistindo alguns cultos da igreja batista ou presbiteriana. Eu pude perceber que no meio pentecostal, tá? O povo pentecostal, porque é gostoso, as 13 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, é uma alegria. Cadê a irmã que falou que parece que algo constrangeu ela? Está aí hoje? Entendeu? É algo maravilhoso. Mas só terá evidência para os 13 que foram batizados. Só terá evidência se você abrir o coração para o Senhor Jesus e tiver o fruto do Espírito. Não só o dom do Espírito, mas o fruto do Espírito. Tá? Só vai ter importância isso. Senão, é mais um dom que você vai receber e não mudou nada na sua vida. Não é o dom que vai te mudar. Não. O que vai te mudar é o relacionamento com o dono do dom. É isso que vai te mudar. Tá? O odre velho impõe condições para servir. Os odres novos obedecem e seguem sem reserva alguma.
Que esse simples estudo nesta noite de terça-feira possa despertar os nossos corações para, de igual modo, buscarmos a Cristo e a santificação, que é um processo, tá? Que necessitamos para vivermos a plenitude da bênção de Deus para as nossas vidas. Então, muitas pessoas atrelam os dons, outros atrelam as bênçãos financeiras, tá? Não, é só do seu serviço, gente. Cristianismo é outra coisa. Caráter de Cristo. Como eu tenho o caráter de Cristo? Porque às vezes somos, por trabalhar e adquirirmos as coisas, Deus está me abençoando. Não, é só do seu rosto. Silvio Santos se tornou um grande empresário aí, não foi cristão. Foi só do rosto dele sabedoria. Tá? Eu não posso atrelar certas coisas da minha vida, não. O primeiro passo para que o odre novo venha a ser a minha vida, eu tenho que obedecer a palavra. Mas eu tenho que obedecer não por religiosidade. Eu tenho que obedecer não por medo. Não por medo de ir para o inferno, não. Eu tenho que amar. Eu tenho que desejar. Como, pastor? Vou te dar um exemplo. Como uma comida salgada, tá? Na hora do almoço. Você está com muita fome, se coloca aquela comida salgada, não tem como você... E você... O que vai acontecer depois de 1 hora? Sede. Se você não beber água, a boca fica seca. Você fica imaginando um copo d'água. A tua mente fica... O amor de Cristo é a mesma coisa. Se eu não fizer uma leitura, fizer o meu culto racional, todo dia, eu vou viver de aparência. Eu vou entrar e sair por essas portas. A palavra vai falar comigo. Deus pode usar até um profeta numa quinta-feira. Eis que te digo. Pode chamar você pelo nome, RG, CPF, idade, pode chamar, vai fazer aquela promessa. Mas se você não se posicionar com um odre novo, nada adianta. Nada adianta. Tá? O reino de Deus, igreja, pertence àquele que reconhece em verdade que nada são e que não merece recebê-lo. Quando esse sentimento prescrutar, morar, residir no teu ser, eu nada sou, eu nada tenho e não mereço. O reino de Deus só pode ser entendido assim, olha, o reino de Deus pertence àqueles que reconhecem em verdade que nada são. Você pode ter os 9 dons, da ciência, de profecia, de cura, de maravilha, você pode ter tudo, mas não são seus. E que não merece recebê-lo. Enquanto você não colocar o joelho no chão, eu não sou digno. Porque muitos de nós, não vou começar de mim que nasci dentro da igreja, colocamos o joelho, Senhor amado, eu preciso disso, preciso daquele. Não é o tempo, não é a prática. Não. É a submissão. Tenha misericórdia de mim, sou pecador. Eu preciso do teu Espírito para andar em santidade. Eu preciso da tua doce presença. Há coisas que nós fazemos, que ficamos parecidos com Deus. Põe aí para mim, por favor. Gênesis capítulo de número 33, o verso 10. Por favor. Gênesis 33, 10. Tá. Essa passagem vai falar de 2 irmãos, vai falar de Jacó e Esaú. Se nós formos para Romanos capítulo 9, verso 14, verso do 10 para baixo, Paulo vai citar o Velho Testamento dizendo que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Os dois são filhos, os dois são filhos de um homem que é amigo de Deus. Tem ideia o que é isso? Tá? Antes de explicar isso, eu preciso
colocar dentro das vossas mentes, e que vai descer no teu coração, o próprio Deus dizendo assim, olhai para Abraão. Abraão é meu amigo. Tá? Deus não manda você olhar para ninguém. Mas para Abraão ele manda olhar. Porque Abraão, sendo eu chamei, eu abençoei e multipliquei. Para Abraão você pode olhar. Porque se você for como Abraão, você está me servindo. Isaías 51, verso de número 1 ou 2, se não falar mais, que é o capítulo 1. Quer ver? Isaías 51, depois a gente volta aí. Ó. Verso 2, é o 2 eu quero. Olhai, é Deus usando a vida do profeta Isaías dizendo, olha, nação de Israel, para Abraão vocês podem olhar. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, chamei, abençoei e multipliquei. Olha que coisa maravilhosa, um Deus, né? Porque Abraão foi amigo dele. E aí o que acontece? Abraão tem Isaac, Isaac tem dois filhos gêmeos, né? Que é Esaú e Jacó. Em Gênesis 33, verso 10, é quando eles estão fazendo a paz. Porque Deus aborreceu Esaú. Tá? Desobediência. Não era para casar com nenhuma cananeia. Ele casou com 4. Ele ficou com toda a fortuna de Abraão. Abraão era um sheik. Tá? E vindo a ser Isaac, a fortuna de Isaac aumentou ainda. Porque Deus abençoou sobremaneira Isaac. Então, Esaú ficou com toda a fortuna do avô e do pai. Jacó saiu com a mão na frente e outra atrás. Literalmente. Se passaram 21 anos desde o fato que aconteceu, que ele vendeu a primogenitura. Mas pastor, vamos analisar? Vamos analisar. Quem aqui é comilão? Eu gosto, eu bato bem. A irmã, quem mais? Só de vez em quando? Então vamos lá. Você fez um jejum de 24 horas. Um propósito diante de Deus, aquela coisa toda. Está com a fome lá em cima. Você chega em casa. O cara estava caçando. Eu não sei quantas horas ele gastou caçando. Chegou em casa, estava aquele guisado. Se você passar a primogenitura para mim, está feito o negócio. Que me vale isso? Precisamos entender uma coisa muito importante. Aos olhos humanos parece que é apenas a primogenitura. Eu tenho que entender, e isso é importante porque cada dispensação, tá? Igreja, que dispensação nós estamos agora? Graça, graça, graça. Nós estamos na dispensação da graça. Essa época, qual é a dispensação que está regendo o mundo espiritual para a salvação? A dispensação patriarcal. Tá? Então, eu sou Abraão, ou eu sou Jó, ou eu sou Jacó. As bênçãos que eu abençoar, a minha descendência acontece. Tá? José teve bênção dobrada. Seu filho Manassés e Efraim se tornaram tribos de Israel. E eles não são filhos de Jacó, eles são apenas neto. Tá? Então, o patriarca abençoava, meu amigo, era Deus na mão do patriarca. E ele não entendeu a dispensação que ele estava, como Deus relacionava com o homem naquela época. Ele quer saber da minha primeira, eu estou com fome. Por causa dessa atitude, por não saber. É a mesma coisa, estamos na dispensação da graça. Como que é a graça? O que a graça exige de mim? Posso perder, achando que estou na graça, achando que estou vivendo na graça, mas posso perdê-la. Entender, igreja? Por isso que é importantíssimo entender a Bíblia, para saber a dispensação e o que a dispensação exige de mim. A dispensação patriarcal exigia você preservar a sua primogenitura. Se você é o mais velho, as bênçãos que está sobre a vida do seu pai vai vir todinha para você. E você vai passar para o seu primeiro filho. E assim sucessivamente. Ele não quis saber. Se passaram 21 anos depois dessa contenda, olha o que acontece. Então disse Jacó, né? Aí Jacó já passou pelo vale de Jaboque,
já brigou com o anjo, né? E sai abençoadinho de lá. Como? Mancando. Poxa, que benção é essa? Que benção é essa? Que benção que machuca? Que benção que fere? Que benção que sai aleijado? Brigou com o anjo, foi abençoado, me abençoa. Tá bom. Sai agora puxando uma perna. E aí, está o irmão dele, depois do vale de Jaboque, com 400 soldados. Ele falou, estou perdido. Ele divide as suas esposas, seus filhos, seus gados, seus empregados. E agora vai ter com ele. Ao ver ao seu irmão Esaú, o texto sagrado diz que Jacó dobra 7 vezes. O irmão vendo agora aquele homem puxando a perna, se compadeceu. E nesse momento eles estão fazendo a paz. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. E Esaú, não, eu sou muito rico. Em outras palavras, eu fiquei com toda a fortuna do nosso avô Abraão, fiquei com toda a fortuna de Isaac, do nosso pai. Você que saiu na mão à frente e outra atrás. Deus havia abençoado Jacó de forma extraordinária, né? Então, olha, toma o presente da minha mão. Porquanto tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Espera aí. Você disse glória a Deus e aleluia. Mas eu preciso clarear a vossa mente. Deus rejeitou esse homem. Como Jacó, seu irmão, está olhando para o rosto dele e está vendo Deus. Deus, eu aborreci, eu não quero. Esaú. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Mas nessa atitude, quando você quiser aparecer com Deus, é quando você estiver fazendo bondade. Tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Enquanto você, com o caráter de Cristo, estiver fazendo bondade, você está aparecendo com Deus. Enquanto o teu ego, enquanto a mentira, o seu achismo, toda a sua natureza caída, você estiver fazendo, você não está aparecendo com Deus. Isso é muito importante. Eu preciso entender que o Evangelho da Graça é relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Eu não posso abrir mão disso, porque às vezes eu estou na graça e posso estar fora da graça. Esaú, na eternidade você não vai ver. Você chega lá, está lá Abraão, Isaac, Jacó. Cadê Esaú? Mas Esaú é filho, é neto de Abraão. Abraão, amigo de Deus. Quem disse que pai salva o filho? Esaú só não entendeu. Esaú estava com odre velho. Esaú não entendeu o odre novo. Continuou com as suas práticas no seu odre velho. Na eternidade, vocês vão sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Cadê Esaú? Porque estavam na dispensação patriarcal e não entendeu o modo de salvação. Isso é importantíssimo. Na graça, eu tenho que estar com odre novo. Senão, o vinho novo vai entrar, que é a graça, e sempre vai romper o odre velho. Eu vou me encher aqui e vou esvaziar lá fora. A palavra não vai remoer dentro de mim. A palavra não vai apontar dentro da minha consciência que eu estou errado nesta área, que eu preciso mudar por causa dele. É isto que as palavras vão ensinar. Volta lá para o estudo, e eu já estou terminando. Minhas observações, tá? E eu coloquei as minhas observações agora. Trouxe o que o texto diz, trabalhei em cima do que o texto diz e trouxe algo que eu vi no texto. Tenho observado na minha caminhada cristã e com muita tristeza percebo que muitas pessoas que se dizem cristã continuam com aquela mesma mágoa ou mesmo ressentimento, com a mesma
amargura, e pior, é que depois de um tempo, a amargura azeda, e a pessoa vai envelhecendo, porque não larga aquelas coisas que envelhecem a alma, o espírito e o sentimento humano. Quando eu trabalhava no policiamento no Réveillon da Avenida Paulista, pude perceber que todos estavam com roupas novas para o Réveillon. Todo o policiamento que eu fiz lá, eu não vi ninguém de roupa velha. Me chamou muita atenção uma vez, tinha uma moça lá toda alegre, e ela havia comprado o vestido e ainda estava a etiqueta. Esqueceu de tirar a etiqueta. Então eu estava fazendo isso, eu lembrei disso. Falei, essa estava até com a etiqueta lá. Né? Então, ó, ninguém quer uma roupa antiga remendada com pano novo, porque vai destoar. Não fica igual, não combina. Você quer uma roupa toda nova. Veio Réveillon Paulista lotada. Né? Ninguém estava com roupa ali velha, tudo roupa nova. Estoura aquelas garrafas. Nossas garrafas, não sei quantos litros é de champanhe. É aquela coisa toda, aquela alegria. E essa moça, na maior alegria, estava com a etiqueta. Nenhum dos amigos visou ela, está com a etiqueta, nem tirou a etiqueta. Né? Tá naquela alegria. Roupa nova, aquela coisa toda. Né? Assim são as coisas de Deus. Precisamos de odres novos, pois o vinho que está para ser derramado será novo. Amados, se você me perguntar quantas vezes você já leu essa parábola, Barbosa, meu Deus, muitas e muitas e muitas vezes. Mas cada dia é algo novo para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes estamos na casa de Deus, mas ainda podemos ser identificados como odres-velhos, cheio de si mesmo, cheio de ressalvas, cheio de filtros, contaminados pela ideologia deste mundo, valorizando mais o achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu acho que servir a Deus é desse. Não, Deus não precisa de tudo isso, não. Isso é coisa. Não. De jeito, maneira alguma. Cheio do achismo dessa terra, do que de vinho novo da graça de Deus. E muitas das vezes, apegamos a muitas tranqueiras, coisas velhas, picuinhas. Há pessoas que passam muito tempo brigando pela mesma coisa, não se renova, não partem para o novo, e nem deixam o novo acontecer. Fica aquela coisa, entra ano e sai ano. Fica esticando chiclete, nada de novo. É a briguinha por causa disso, é a briguinha por causa daquilo, é uma contenda por causa daquilo, é porque... E vai passando. Os cabelos brancos vão aparecendo, mas não há mudança. Os crentes eram para ser, nessa geração, um modelo de vida. Mas não são. Eu venho de uma geração que ninguém queria ser amigo de crente, mas podia fazer negócio com ele. Podia vender para ele, até fiado. Hoje, parece que os maiores picaretas são cristãos. Sempre gosto de falar isso porque é um tipo de serviço que você atende, né? Varney, você que é pirueiro de tio escolar, o Ricardo estivesse aqui, eu ia fazer essa pergunta para ele. Quem dá mais dor de cabeça? São os crentes. Sabe por quê? Os crentes de hoje estão correndo para a igreja, tudo por questão material. Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta. Eu preciso que o Senhor pague uma conta de luz. Eu preciso de alimento. Eu preciso que o Senhor entre no meu casamento. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso. Ninguém entra na igreja. Senhor, transforma-me. Sou pecador. Não. Ninguém quer transformação. Não. Entra ano e sai ano, não muda. Sabe por quê? Outro velho. Nunca vai mudar. Vamos lá. Largamos tudo isso. Deixamos de lado tudo que só nos envelhece e estraga.
São as contendas, as picuinhas, as brigas em famílias. Entrando e saindo, e não há mudança. Ah, mas na igreja é uma benção. Na igreja, opa. Aviãozinho. E aí o caráter? Tem um caráter de Cristo? Tem um fruto? Essa árvore tem fruto? Ou se chacoalhar só cai folha? Nunca permitam que isto aconteça em vossas vidas. Espírito de Deus. Quer ver mudança? Quer ver transformação? Quer ver as coisas mudarem? Faz um pacto com Ele. A partir de hoje eu quero ser outro e novo. Eu quero que o novo de Deus entre na minha vida. Mexa com tudo lá dentro quando está fermentando. Mas não vai rasgar. Eu vou suportar. Tá? E essa fermentação vai trazer um vinho novo, doce, gostoso, maravilhoso, que é símbolo da alegria. Entrando e saindo, um crente carrancudo, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, não. Existem ventos que passam, mas os ventos não permanecem. Eles passam. Passam. Às vezes passa num casamento, né? Às vezes passa dentro da igreja, como muitos viram, passou. Passou. A igreja está enchendo de novo, porque a igreja tem um dono, é Jesus. Vocês viram aí a semana toda. Às vezes passa no momento financeiro, passa no serviço. Mas eu estou aguardando nele. Agora tem pessoas que o vento passa e estaciona. Passa 10 anos, a mesma coisa. Mesmo rabugento. Mesmo desânimo. Sabe por quê? Falta de ser odre novo. Permitamos que o novo de Deus renove o nosso sentimento. Tire de nós essa maneira velha de falarmos, de nos dirigirmos, de agredir uns aos outros, para renovarmos a nossa linguagem, a nossa forma de falar, de dirigir, de lidar uns com os outros. Deus faz novas todas as coisas naquele que se permite a cada dia renovar-se nele. Não é só ser cristão, não é só falar língua estranha, não é só pegar a Bíblia, vir para a igreja, não, há algo mais, muito melhor e maravilhoso do que isso, relacionamento com Ele, se renovar todo dia. Eita Deus amado, o vinho novo do Senhor é a sua alegria, aguarda que você queira ser um odre novo, pois Ele está pronto para ser despejado com muita abundância na sua vida. Seja dependente do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Curve a vossa cabeça. Pai, Senhor amado, eu estava aqui de manhã orando. Eu não sabia que parábola eu iria falar. Senhor amado, eu tinha que resolver várias coisas, Senhor amado. Deus, eu fiquei pedindo, Senhor amado, me ajuda. Pai, que eu possa montar isso rápido, Jesus. Senhor amado, eu cheguei em casa, o Senhor me deu a graça e a virtude. E coloquei aqui, trouxe para que nós ouvíssemos e se alegrasse no Senhor. Senhor amado, todo esse momento que eu passei de oração pedindo, todo esse momento que eu escrevi, e agora estamos aqui lendo e aprendendo, só terá valor, Senhor amado, se os nossos corações, a partir de hoje, queira ser um odre novo. Se não foi tudo em vão que foi falado aqui, Jesus. Se o teu Santo Espírito não ajudar, foi tudo em vão. As paredes recebeu. Senhor amado, que eu e que todos nós que estamos aqui sejam dependentes do Senhor para ser odre novo, para que tenhamos o caráter de Cristo,
Pai bendito, eu te peço isso, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor.